Sejam bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias reais, de amor e muitos aprendizados. A nossa convidada de hoje é uma mulher incrível. Ela passou por momentos bem desafiadores na sua maternidade e ela vai estar aqui para compartilhar um pouco desses momentos e de como ela hoje consegue ter um final bem feliz depois de momentos difíceis. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada por aceitar estar aqui. Me lembro um dos ensaios que a gente fez, foi o ensaio do Heitor, da sua gestação. E eu mal podia imaginar como aquele ensaio você estava num momento tão especial, né, que você estava vivendo. E obrigada por aceitar compartilhar essa história. Muitas pessoas falaram: Amanda, chama a Natália, ela precisa contar a história dela. E eu fico muito feliz que você aceitou e acreditou nesse projeto. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Me conta um pouco da sua história, então. O seu primeiro filho é o Pedro, né? Você teve ele com 15 anos. Me conta como foi aí a sua gestação. Me fala um pouquinho. Eu engravidei do Pedro, né? Era muito jovem, tinha 15 anos. O meu, então, namorado tinha 18. Então, éramos dois jovens. Foi uma surpresa, claro, não foi planejado. Então foi um susto, né? No começo foi um susto. Mas, graças a Deus, eu tive apoio da minha família, da família dele também. A gestação foi bem tranquila? A gestação foi super tranquila. Acho que quando você é jovem, você não tem tanto peso da preocupação, né? Sim. Foi tudo tão tranquilo, natural, exatamente. A sociedade ela tem uma tendência a julgar um pouco quando uma jovem, né, engravida, você tinha 15 anos. Como que foi isso pra você, Natália? Você sofreu aqueles olhares? Nossa, ela nova, 15 anos. Como que foi isso pra você? Como você enxerga isso hoje? Sim, com certeza. Você sente o olhar de julgamento, sabe? De, nossa, ouvir, não só o olhar, eu ouvi algumas vezes, né? Nossa, olha o que fez com a vida, tão nova, como se aquele filho fosse um fardo, né, pra minha vida. E eu vejo que uma mãe tão jovem, ela precisa ser acolhida, porque o jeito que ela leva aquela gestação, né, com acolhimento, é o jeito que ela vai lidar com aquela criança. Então, se a mãe, ela já se sente julgada, rejeitada, como que ela vai lidar com o bebê, com amor para passar para esse bebê, né? Exatamente. Consequentemente, ela vai rejeitar aquela gestação, ela vai sentir como um fardo. Nossa, aquele filho é um peso para minha vida, ele vai atrapalhar a minha vida. Claro, uma mãe com 15 anos não é o melhor momento para ser mãe. Mas assim, não atrapalhou a minha vida, não foi um fardo. Foi uma bênção, né? O Pedro é uma bênção. Exatamente, né? Exatamente. E aí, depois você teve o Pedro, e como que foi? Vocês foram amadurecendo, foram morar juntos, e aí vocês tinham um desejo de aumentar a família, ou falou, não, já teve o Pedro, vai ser só o Pedro mesmo. Como que foi isso pra vocês? Foi. Nós optamos por continuarmos juntos, né? Isso foi uma coisa até interessante. Meu pai, quando a gente contou pra ele da gestação, ele surpreendentemente falou assim, vocês não são obrigados a casar. Tá já. Não é obrigado. Porque ele falou assim, ele falou uma coisa sábia naquele momento. Ele falou assim, filho não segura casamento. Vocês têm que estar juntos. Porque vocês se amam, porque né? Vocês querem, né? E a gente continuou juntos. E era um desejo nosso aumentar a família. A gente queria uma nova gestação, mas aí planejada, né? Nós esperamos 7 anos para planejar uma nova gestação. Você já tinha uns 22 anos, mais ou menos? 22, 23 anos, isso. Aí a gente foi planejada, a gente decidiu ter mais um filho. E aí, como que foi essa gestação? Você decidiu, você e Ricardo, acho que agora a gente pode dar um irmãozinho, uma irmãzinha pro Pedro. Foi rápido que você já conseguiu engravidar? Como que foi isso? O Pedro, nossa, o sonho da vida dele também era ter um irmão ou uma irmã, né? O Pedro gosta muito de criança. E ele também era um dos pontos fortes nessa decisão, né? Exatamente. Ele sempre quis ter um irmão. E aí a gente decidiu, foi rápido, eu engravidei acho que em um mês ali, bem rapidinho. E aí veio a gestação do Davi, né? E como que foi a gestação do Davi? Então, me conta. A gestação do Davi, de início estava tudo bem, né? Descobrimos que era mais um menino, né? Davi. E aí, quando eu estava ali com 20 semanas
que foi naquele exame morfológico, eu descobri que, na verdade, a gestação não estava nada bem. Antes disso, todos os exames estavam tudo Tudo correto. ok, até o exame do sexo, da nuquinha, todos normais. Mas ali naquele exame morfológico, que é onde vê o peso, o tamanho, todo o desenvolvimento da criança, o Davi não estava bem, ele estava abaixo do peso, abaixo do desenvolvimento, e ele também tinha uma pequena malformação pulmonar. Então foi uma enxurrada de notícias difíceis. Em um dia você já ficou sabendo que não estava indo bem, e do pulmão. Tudo foi a mesma notícia no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. E eu vi que não estava tudo bem, porque o médico que estava fazendo ultrassom, ele começou a ficar nervoso e ele saiu e entrou da sala algumas vezes. E acho que nem ele acho que sabia como me passar aquelas notícias, né? Porque eram todas ruins naquele momento. Então foi difícil, foi bem difícil. Aí eu fui pro meu obstetra, né? Na época eu morava em Santa Catarina. E ele foi bem assim, claro. Talvez, direto. Talvez até não. Claro demais. Não muito cuidadoso. Ele falou que eu ia perder aquela gestação, que não tinha o que fazer, que o Davi era muito prematuro e que ele não tinha muitas chances de sobreviver, porque um prematuro extremo, o que é mais delicado nele é o pulmãozinho, né? E ele tinha uma má formação. Então, além dele nascer muito pequenininho, ele tinha essa má formação no pulmão. Então seria assim, só um milagre, realmente. E aí, você ficou sabendo dessa notícia. E aí, como que procedeu isso depois? O médico falou, a gente vai ter que interromper essa gestação. Como que foi isso? Na verdade, não. Ele me mandou até pra casa e foi até um pouco negligente comigo nesse caso, porque eu fiquei em casa, comecei a passar muito mal e era tudo muito novo pra mim, eu não sabia. Depois de alguns dias, né? Minha pressão começou a subir muito, eu comecei a sentir até perigoso pra você também. Exatamente. Né? Quando eu procurei um hospital, eu já estava entrando numa pré-eclâmpsia, estava ali já com 20 por alguma coisa a minha pressão, então já estava em um estado bem grave. Eu deveria ter sido internada e já ter interrompido essa gestação, porque naquele momento, o Ricardo mesmo conta que o médico falou para ele, nós vamos fazer a cesárea da sua esposa, mas ela está correndo risco de vida. Porque quando você voltou pro hospital depois que você estava na sua casa, o médico falou isso? Ele falou isso. O médico ali que me atendeu no pronto atendimento, porque a minha pressão estava muito alta, meus órgãos já estavam alterados, que eles fizeram o exame de sangue e tudo, então já estava muito alterado. É como se já tivesse passado da hora de interromper a gestação, sabe? E aí foi uma cesárea de muito risco, mas graças a Deus eu saí bem dela. E o Davizinho sobreviveu só meia hora. Você chegou a conhecer ele, ver? Eu conheci, assim, o Ricardo viu, aí quando ele faleceu, eles trouxeram pra eu ver. Eu não queria muito ver, mas eles acharam melhor eu ver. E aí eu vi, me despedi, eu fiquei no hospital. Essa parte foi mais difícil pro meu marido, porque ele teve sozinho. Que cuidar de sepultamento, fazer tudo sozinho, enfim. Foi difícil. E você ficou bem? Como que foi a sua pós-operação, cesárea? Você já estava com a pressão baixa? Como que foi? Mas a minha recuperação até relativamente foi bem. Tirando emocional, óbvio, né? Mas a recuperação foi normal, assim. Então você teve que lidar com esse primeiro momento de perca que foi do Davi. Difícil. Né? E aí, vocês tinham um sonho ali de dar um irmão pro Pedro. A partir disso, vocês decidiram que não, passamos por momentos muito difíceis, não vamos tentar uma nova gestação, ou esse sonho, por algum momento, veio a se reacender? Então, foi difícil, mas com o passar do tempo, eu acho que a gente vai um pouquinho esquecendo, da né? dor, né? Vai ficando mais leve aquela dor, né? Então, 4 anos depois, a gente resolveu planejar uma nova gestação. Com medo, mas os médicos falavam, olha, você pode engravidar de novo, eles chegaram a te orientar em relação a isso, como que foi? A única coisa que ele me falou, ele falou assim, você tem que esperar um pouco, né? Como teve tudo isso, você teve uma pré-eclâmpsia, seu corpo precisa de um tempo. Então espera pelo menos uns 2 anos. E eu cheguei a questionar com ele na época, porque você começa a procurar na internet, né? Possíveis causas de pré-eclâmpsia, tal. Que poderia ter acontecido, né? Má formação, aquilo tudo que eu passei, né? E aí eu cheguei a questionar com ele, né, o porquê. Mas também acho que naquele momento eu não fui tão bem orientada e eu acreditei naquele profissional, talvez eu poderia ter procurado outras opiniões, mas eu acho que tudo tem que ser como tem que ser. E aí ele falou, não, só espera uns 2 anos, você já teve uma gestação que deu tudo certo.
Então pode ser que seja alguma coisa dessa gestação, espera uns 2 anos e tenta de novo. E foi exatamente o que a gente fez, a gente esperou 4 anos e tentamos de novo. E aí, como que foi? E aí, engravidou rápido também? Rápido também. Decidiu? Um mês depois, mais ou menos, eu engravidei. E aí veio a Júlia, a primeira menina. E aí a gente, aquela expectativa, aí o Pedro já dava maior, ele já entendia mais, né? E aí aconteceu mais ou menos a mesma história, né? De novo no exame morfológico. 20 semanas mais ou menos? 20 semanas mais ou menos, o mesmo diagnóstico. Aquilo foi assim, inacreditável. Eu ouvi aquela notícia e falei, eu não acredito. Não é possível, né? Que eu vou passar por isso de novo, exatamente. E naquele momento eu achava que eu não ia ter forças para passar por aquilo de novo, porque parece que você... Parece não, eu já sabia o que me esperava, né? Sim. E aí foi mais ou menos a mesma coisa, né? A Júlia também tinha um crescimento restrito, também estava abaixo do peso, não estava se desenvolvendo bem, só que a Júlia não tinha nenhuma má formação. No pulmãozinho, igual o Davi, Não, por exemplo, que era o que mais complicava. Então assim, a gente tinha muito medo, mas a gente tinha esperança, porque você escuta histórias de bebê muito prematuros que sobrevivem, né? Sim. A gente começou a pesquisar na internet, é possível sobreviver, e a gente acreditou que era possível. Ela nasceu com 27 semanas, engraçado. Os dois nasceram com 27 semanas. Os dois, então aquele tempo do Davi dele ficar em casa, de você voltar pra sua casa, você ficou quase um mês depois da sua casa. Fiquei um tempo ainda, um tempo. E os dois nasceram de 27 semanas. A diferença é que da Júlia, eu fui muito bem orientada. Eu fiquei hospitalizada durante 10 dias. E nesses 10 dias, eles ficavam tentando ver o melhor momento de interromper aquela gestação. Porque cada dia a mais na barriga... Era melhor para ela se desenvolver. Era melhor para o amadurecimento do pulmãozinho. Isso. Mas, ao mesmo tempo, era um jogo de... não sei, era um jogo difícil, porque o fluxo de sangue e oxigênio estava muito baixo. Entendi. Então, se esperasse muito, poderia ser prejudicial. Se tirasse, não tinha como ter uma decisão 100% certa. Exatamente, não tinha como ter essa noção, esse fluxo vai durar 24 horas. Ele vai durar 1 hora, ele vai durar... Toda hora você tinha que estar sendo examinada. Toda hora eu era examinada e... Foi muitos momentos difíceis também, porque às vezes a enfermeira vinha escutar o coraçãozinho e não achava. E eu pensava, meu Deus, agora já não dá mais. Não tá mais, sabe? E aí ela tava, e foi aquele jogo de 10 dias. Ela mexia bastante? Como que era? Mexia muito, muito. Até a médica falou pra mim, nossa, ela tá passando sofrimento, assim, porque ela não tá recebendo o oxigênio Mas ideal. Ela mexia. E ela é muito ativa. E aí a gente foi aquele jogo, né? Às vezes eu dormia de madrugada e eu não sei. E era uma das coisas que eu tentava me tranquilizar. Ela tava mexendo muito, então. Ótimo, tá tudo certo. Ótimo. Aí quando eu dormia de madrugada, acordava assim do nada, meu Deus, que hora que a Júlia mexeu? Será que ela tá viva ou não? Sim. A verdade era essa que passava na minha cabeça, porque eles falavam isso o tempo todo pra mim. Eu acabava de fazer um ultrassom, eles falavam... Então tá tudo certo, ela tá... Eles falavam, tá tudo bem agora, mas você sabe que isso não garante nada. Eles deixavam bem claro, né? Até que um dia ela mexeu pouco, eu achei que ela tava com menos movimentação, e aí pelo ultrassom eles também acharam que tava na hora de interromper. Foi mais ou menos com 27 semanas também, né? Exatamente. A Júlia nasceu pesando 500 gramas, também bem parecido com o peso do Davi, só que ela sobreviveu aí 15 dias na UTI neonatal. Você não passou mal igual no do Davi? Você não teve a... Não tive a pré-eclâmpsia, não tive pressão alta. Eu acho que é porque eu estava sendo assistida. E aí, no momento ali ideal... Precisou, né, fazer... Interromper. Isso. E aí a Júlia nasceu, ficou 15 dias no hospital. Ela ficou internada lá no neonatal? Exatamente. Aí, a primeira vez que eu vi ela, nossa, eu chorei muito, foi muito assustador. Ela era muito pequenininha? Muito, cabia assim na palma, assim, 2 mãos, né? Bem pequenininha. E eu falava, meu Deus, é quase impossível ela sobreviver, né? E até antes de eu fazer a cesárea, eu encontrei uma médica que estava me assistindo lá. E eu falo, nesses momentos difíceis, Deus coloca anjos na sua vida. Né? Porque ela também chamava Júlia. E eu conhecia... Essa médica? Essa médica. E eu conheci ela por um acaso. Ela começou a me assistir já num momento difícil da gestação. Ela não era minha médica, mas ela parecia que me conhecia desde sempre. E aí, no momento ali que eu tava com muito medo de fazer a cesárea, ela falou assim pra mim, você é a mãe da Júlia, você tem que acreditar nela. Olha.
E aí, quando eu vi a Júlia pela primeira vez, eu chorei muito, fiquei com muito medo, né? Porque ela era muito pequena. Mas... Te deu essa força, né? Te deu a força de acreditar que era possível. E era incrível, porque a gente conviveu com ela 15 dias na UTI neonatal. A minha família conheceu ela, minha mãe conheceu ela também. O Pedro conheceu ela, porque podia ir visitas, né? Meu sogro e minha sogra também. E era incrível, porque um bebê tão pequeno, tão sensível, teve alguns momentos que a gente pôde tocar ela. E o batimento dela mudava. Ela sentia esse toque. Não sei se ela sentia que era... Eu acredito que sim, que era eu e meu marido. O batimento dela mudava, ela mudava. Porque os médicos estavam todo momento ali, né? E quando eram vocês, mudavam. Mudavam, Foi uma experiência, assim, inexplicável mesmo. E aí, nesses 15 dias, ela não conseguiu sobreviver? Como que foi isso? Não. Ela não conseguiu sobreviver. Gente, eu falo que mãe de UTI neonatal é guerreira, viu? Porque eu fiquei ali por 15 dias. Nossa, é tenso. Uma que você tá ali com ela e vendo outras histórias também, né? E você tá ali, tá tudo bem. É tudo muito... Minutos já muda tudo. Exatamente. Eles são muito sensíveis. Então, qualquer coisinha é uma coisa muito grave. Então, tava ali tudo bem. Daqui a pouco, Natália, você pode se retirar um minutinho e ficar lá fora? E aí, juntava aquela equipe, tipo, de 5 pessoas em volta dela. E eu pensava, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquele desespero já vai te dando. E foi isso. Aí, infelizmente, a Júlia não sobreviveu. Depois de 15 dias, ela se foi. E foi difícil, hein? E nisso você conseguiu acompanhar mais de perto? Porque no Davi você estava mal, você teve que se recuperar. No dela, você conseguiu viver esse luto aí mais junto com o Ricardo? Sim. Aí nós decidimos que ela ficaria junto com o Davi, né? Na mesma sepultura. E foi difícil, viu? Foi bem difícil. A gente fizemos juntos, porque aí eu já estava bem, né? Já estava em casa. E foi difícil, essa parte foi muito difícil. E aí, depois da gestação da Júlia, né? Eu imagino que o momento difícil que você passou, você chegou a fazer alguns exames para entender por que teria acontecido nessas 2 gestações, se era coincidência ou se teria algum motivo? Então, aí depois dessa segunda perca, né? Aí sim, eu acredito que o que eu deveria ter feito desde a primeira, né? Eu fiz muitos exames de sangue, onde foi diagnosticado a trombofilia, que até então nunca tinha acontecido, por exemplo, na minha família, nunca tinha um histórico, né? Sim. Então, a minha primeira gestação foi tudo bem, então aí eu fiquei sabendo desse diagnóstico. E hoje a gente fala mais sobre, né? Mas parece que é pouco tempo, mas é que agora que a gente vê, né, uma pessoa que é mais famosa que teve, que é isso que a gente ouve mais falar. Mas antes a gente não ouvia tanto falar, né? Exatamente. Depois que eu descobri, nossa, você já ouve histórias, né? Mas a fulana também tomou a injeção, é uma coisa mais comum hoje em dia, né? E aí me fala, depois da gestação do Davi, da Júlia, vocês tentaram brecar esse plano ou por depois entender o que estava acontecendo, retomaram aí esse sonho de ter mais um filho? Como que foi isso? Não. A gente, mesmo eu sabendo do diagnóstico e mesmo eu sabendo que tinha tratamento, que era possível, a médica falou pra mim, né? Quando eu fiquei sabendo que era, ela falou, mas você agora tem um tratamento. Antes aconteceu tudo aquilo porque não tinha. Você não sabia, né? Ela falou, claro que nada é 100%, mas a chance é muito grande de dar certo fazendo o tratamento corretamente. Mas a gente tinha muito medo, Por tudo que vocês passaram, né? Por tudo que a gente passou. Assim, eu tinha na minha cabeça que poderia acontecer tudo aquilo de novo e eu não queria passar por tudo aquilo de novo de forma alguma. E nem que o Pedro passasse. Né? Porque no segundo ele já entendia mais, no da Júlia, né? Ele já estava ali mais próximo, 15 dias ali. Exatamente. Né? Ele sofreu também. Ele sofreu bastante a perca, porque ele gosta muito de criança, ele queria muito ter um irmão, ele conheceu, então foi difícil pra ele também. Em algum momento vocês mudaram de ideia? Esse sonho reacendeu? Como que foi isso? Eu acho que era uma coisa assim, tava ali guardadinha no meu coração e no do Ricardo, mas nenhum tinha coragem de expor ali. De tomar o primeiro passo, sabe? Ficou aquele medo que era maior que a coragem. Foi mais ou menos isso. Então o Heitor, ele veio num susto mesmo. Então teve uma nova gestação, né? O Heitor. Quanto tempo depois da Júlia? 4 anos. 4 anos depois. Isso. E foi uma surpresa, assim como do Pedro. Do Pedro foi uma surpresa, o Heitor também veio aí com uma surpresa. Como você descobriu a gestação? Uma surpresa.
Mas eu falo que, engraçado, né? A que não foi planejada, né? Que foi a do Pedro. E do depois Heitor. As duas que foram planejadas e depois a do Heitor de novo, que não foi planejada. Você descobriu logo, assim, no começo, rápido, a gestação? Um mês de gestação. Um mês você já estava sabendo já. Tava sabendo. Como você contou pro Ricardo? Nossa, quando eu descobri ele estava do meu lado, eu comecei a chorar desesperada. Com medo, né? A primeira sensação foi de medo. A minha sensação era que eu ia passar por aquilo de novo, exatamente. E é uma coisa que quando você tá passando, às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, acho que eu não conseguiria passar por tudo que você passou. Eu falo, mas quando você tá ali passando, você não consegue ter, você tá passando, né? Você tá lutando você ali, não tem né? outra alternativa. Ou você vai ou você vai, né? Exatamente. Falei, passa, você descobre uma força que você nem Aí imagina. acontece de novo, você passou de novo, né? Então assim, você descobre uma força que você nem imagina que você tinha. Claro, tem momentos de muita tristeza que você fala, meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Só que depois você consegue. E aí foi o susto que eu tava te falando. Eu chorei muito, desesperada. E o Ricardo, por dentro, eu tenho certeza que ele também tava desesperado. Você tentou manter, mas... Ele sempre manteve a calma ali pra tentar não me deixar tão desesperado. E aí vocês foram fazer exames? Como que foi isso? Aí eu procurei um médico especialista em gravidez de risco. Contei a minha história, já tava com todos os exames na mão, já tinha o diagnóstico. E aí ele falou que me indicou o melhor tratamento, mas também ele foi bem assim, não criou muita expectativa também. Ele falou assim, ó, nada é 100%, é uma grande chance, mas vamos com calma. E aí você tomou aquelas injeções que tomam todos os dias, é aquela injeção que você tomou? Exatamente, desde o dia que eu descobri que eu fui no médico até o último dia de gestação. Quanto tempo o Heitor nasceu? O Heitor nasceu com 39 semanas. 39, nossa, foi até quase 40 semanas. Foi. E como que foi esse período aí? Você sentiu alguma coisa? Você, que nem do Davi, você teve aquela questão da pressão e tal. Do Heitor teve também ou não? Não senti nada, foi tudo perfeito. Todos os exames que foi fazendo dele, deu tudo certo também? Tudo certo, se desenvolvendo super bem, nasceu com 51 centímetros, 3,7 kg, bem grandão. Como que foi essa chegada dele na família de vocês? Nossa, foi assim... Eu acho que a gente só conseguiu relaxar de verdade quando que pegou ele no braço, colo, sabe? né? Não, realmente a deu história... certo, né? Realmente a história tá tendo um final diferente, sabe? Foi muito especial, muito especial. Bom, finalmente, então, vocês tiveram aí, né, um final feliz com o Heitor. E me conta, Natália, o que o Pedro, o Davi, a Júlia e o Heitor te ensinaram? Olha, eles me ensinaram sobre medo, sobre tristeza, sobre muita alegria também, muito amor, um amor muito forte. Mas o que eles mais me ensinaram, com certeza, foi a valorizar as coisas que realmente importam. Porque parece muito clichê falar isso, mas quando você perde alguém, igual eu perdi o Davi e a Júlia, eu fui privada de ver o crescimento deles, enfim. Então, assim, você poder estar com quem você ama, com a sua família, você ter o privilégio de ver seus filhos crescendo. Gente, isso é muito maravilhoso. Só quem passa realmente sabe o quanto isso é importante. Às vezes a gente fica tão triste, tão preocupada com coisas que quando você tá passando por esses momentos... Parece que é o pior, né? E aí quando você passa por esses momentos, você fala, nossa, eu era preocupada com coisa tão pequena, né? Isso que realmente importa, né? E que nem você falou lá na UTI, né? São pequenos detalhes que fazem tanta diferença. Aquilo lá importa, né? Um pequeno detalhe que pode mudar tudo, né? Às vezes a gente se importa com pequenos detalhezinhos do dia a dia que não vai mudar em nada, né? Exatamente. No final não muda nada. Ali tudo muda em um minuto, né? Exatamente. E aquelas, né? Algumas coisas do dia a dia não vão interferir relativamente, né? Exatamente. E aí, me fala, às vezes a gente faz alguns ensaios aqui no estúdio e sempre tem histórias assim, nossa, eu tive uma perca, mulheres que passam por essas situações e a gente não fica sabendo, né? Porque muitas vezes acontece isso ou no início da gestação e ainda não foi compartilhado. Qual mensagem você poderia deixar, Natália, para as mulheres que estão passando pelo momento que você passou, de uma perca, né? Que a gravidez teve que ser interrompida, ou a perca de um filho. Que mensagem, com toda essa vivência, experiência que você passou, poderia deixar? Então, primeiro, no meu caso, ou se é no caso de alguma que tem algum diagnóstico, procurar um bom especialista que te deixe mais tranquila, confiante. Segundo, que sim, as histórias podem ter finais diferentes e felizes, né? Se eu não tivesse ali, tudo bem que foi uma surpresa, né? Mas eu encarei o medo
E olha só o que eu vivi depois de tudo aquilo, né? Então, sim, que as histórias pode fazer uma nova história. Pode né? fazer uma nova história e que ela vai ser muito mais feliz e vai te ensinar tantas coisas boas. Você olha para o passado e vê, nossa, como eu aprendi, como eu cresci, que privilégio também eu pude gerar 4 vidas, né? É verdade. Então é isso, acreditar que sim, que não acabou, que pode ter um final feliz. Ai, que lindo. Muito obrigada por você ter Imagina. vindo compartilhar a sua história. E obrigada a você que nos acompanhou até o final, que conheceu essa história linda da Natália. E se você quiser saber mais de histórias da maternidade, histórias de amor, de muito aprendizado, ative as notificações aqui do YouTube, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de cada vídeo que a gente postar. Um beijo!